Eu conheço pouca gente entre especialistas aqui de gestão. Aqui no serviço público eu sou, digamos assim, um novo entrante. Eu cheguei em 2013, sou doutor em economia, não é exatamente um pós-doutorado, mas eu trabalhei com o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, né? Tive ampla inserção ali na condição de consultor, com universidades de Lausanne, Banco Mundial, CEPAL, enfim. Trabalhei bastante nessa questão. E a minha especialidade é, digamos, previdência do ponto de vista internacional. Eu, inclusive, sou membro do Conselho Científico da Associação Internacional de Seguridade Social. E também membro do Comitê Executivo da revista. Então, eu sou talvez o brasileiro assim que tenha assim a maior especialização em olhar previdência, né, como se chama, ou a seguridade social, numa perspectiva comparada internacional. E é isso que eu vou fazer. A perspectiva comparada internacional, para já deixar bem claro, né, que essa questão do interesse nacional aqui é o que está pautando, sim, a palestra, né? É o que está pautando essa minha fala. E isso é muito importante, essa questão do interesse nacional, eu acho que ela é fundamental. E relembrando um pouco o Sérgio Buarque de Holanda, né? Grande historiador, né? Não só pai do Chico Buarque, né? Mas, enfim, que dizia assim, que a democracia entre nós é um grande mal-entendido. Isso ele dizia em meados dos anos 30. Eu vou roubar um pouco a frase dele e dizer que a previdência entre nós é um grande mal-entendido. É uma questão muito confusa. Tem muitos aspectos. Então, eu vou tentar olhar o interesse nacional com sobriedade também. Olhar um pouco, porque nós não temos só aspectos, digamos assim, como nós estamos vendo no debate público, que merecem ser execrados. Existem aspectos a serem amplamente festejados nessa questão. Aqui, só rapidamente, os 4 pontos, né, o reflexo da Constituição, os benefícios numa perspectiva internacional, a questão demográfica, muito mal entendida, e o principal é entender que previdência tem que dialogar com o mercado de trabalho. Esse debate que está aí, às vezes parece assim, um debate que está considerando que o Brasil é a Suíça. Não é não. Infelizmente não é não. Bem que eu gostaria que fosse a Suíça em vários aspectos, né? Quando me pergunto qual a sociedade ideal, eu diria, todo mundo forma em Harvard, na Sorbonne, ganha o salário do Ronaldinho. Mas, enfim, não é bem a nossa realidade, né? A realidade outra e vamos lidar com ela. Os reflexos da Constituição da Previdência. É um grafiquinho muito simples, né? Aqui eu vou tentar, assim, de uma certa maneira, assim, colocar elementos que não estão sendo colocados no debate. Qual é a questão? Se nós olharmos com 65 anos ou mais de 96% da população está coberta. Esse dado vocês não vão encontrar em lugar nenhum, nem no IPEA, sou eu só que estou redigindo. E por quê? Porque não está olhando uma questão muito simples. Por exemplo, o IPEA não olha, por exemplo, um determinado casal, uma pessoa recebe uma aposentadoria. Se ela vier a falecer, a outra pessoa receberá uma pensão por morte. Então, eu sou um grande crítico de várias questões de pensão por morte, mas também dizer que ela tem que ser eliminada do jeito que está sendo, às vezes, tratado aí na mídia, é uma grande loucura. Então, se a Constituição brasileira ela tem um grande benefício, é esse. É pelo menos chegar aos idosos e lhes dar uma condição ou uma perspectiva de decência. Coisa nunca antes vista na história desse país. Vamos deixar bem claro. Eu acho que, desse ponto de vista, os idosos nunca estiveram tão bem. Olha as outras categorias, entre 21 e 64 anos. Em 2014, 71%. Seria o último ano da nossa bonança. 10 anos antes, 2004, 61% das pessoas estavam cobertas. O que significa isso? É o que eu vou mostrar ao longo da palestra. O nosso mercado de trabalho. O mercado de trabalho padrasto. Tá? E ali, até os 20 anos, pior ainda. Por quê? Porque crianças e jovens, em geral, são filhos dessas pessoas que estão muito mal inseridas na sociedade. Então, esse primeiro gráfico ele é muito simplesinho. Ele parece até quase banal, né, para especialistas, digamos assim, desse porte, desse gabarito. Mas é isso aqui que precisa ser compreendido, desde logo, na discussão de previdência que virá a seguir. E das perspectivas internacionais. Só para mostrar aqui, em 88, né, pegando a PNAD, né, que é a pesquisa do IBGE, aquele cinzinho ali em cima, né, é, digamos assim, o que você reduziu a pobreza devido à previdência. Isso em 1988. Muito interessante esse dado, por quê? Porque a PNAD foi feita uma semana antes do lançamento da nova Constituição.
Então, quer dizer, a gente pegou aquele último momento, digamos assim, de herança ainda dos anos, assim, das décadas anteriores. E 2015. Então, vejam bem, a linha negra é a linha do que tem de pobreza. E a linha cinza seria tudo que haveria de pobreza se não houvesse a Previdência. Então, a gente olha ali, olha, sem Previdência, ou prejudicando muitos benefícios da Previdência, a pobreza entre idosos seria campeã no país, sendo que entre idosos é o que vemos menos pobreza. E olha que a nossa definição é uma definição de 1/4 de salário mínimo por pessoa na família. Quando eu apresento isso aí na OCDE, por exemplo, eles dizem, olha, aqui a nossa definição é muito mais severa, ela é muito mais rigorosa, né? Então, quer dizer, as conquistas que nós obtivemos são muito importantes. E isso não pode ser esquecido nesse debate. Aí nós chegamos aí ao grande ponto, que é o nervosismo do debate atual. Então, nós temos dois pontos, assim, opostos. Existe gente dizendo que tem déficit da Previdência e que, por causa disso, nós temos que mudar tudo. E outros que dizem que tem superávit da Seguridade, e com esse superávit da Seguridade, essa discussão não cabe. Eu acho que é a pior maneira possível da gente discutir esse assunto, e eu estou muito assim, à vontade aqui entre gestores em dizer isso. Acho que os dois estão errados, embora, digamos assim, tenha indicadores corretos e a gente vai voltar a esse assunto. Mas os dois estão errados no seguinte sentido. A gente pode ter um déficit por uma questão jurídica e ser uma previdência extremamente bem gerida. E nós podemos ter um superávit por razões, digamos assim, institucionais e jurídicas diversas e ser um sistema péssimo. No nosso caso, a verdade está um pouco entre os dois. Do ponto de vista do déficit, se considera todo mundo que você contribui sobre a folha salarial e essa contribuição sobre a folha salarial, ela deve cobrir todo o sistema. Numa sociedade que, como a gente já vai ver já, mais ou menos 1/3 dos trabalhadores em idade ativa contribui regularmente, esperar que 1/3 dos trabalhadores sustente todo mundo é um problema aritmético complicado. Está cheio de engenheiro aqui, passaram físicos, aí eles iam dizer, pois é, a gente vai ter que pagar o salário inteiro para sustentar todo mundo, né? Então, é uma verdadeira loucura. Por outro lado, a Seguridade ter amplos superávites, como são mostrados, é também por uma questão da Constituição de 88, que agiu corretamente ao diversificar as fontes, mas o que acontece? Todos os impostos têm que ser partilhados com entes federados. Então, vamos supor que eu aumente o imposto de renda, eu tenho que repassar parte desse aumento para prefeitos, para governadores. Quando eu aumento as chamadas contribuições da Seguridade Social, eu não tenho que fazê-lo. Então, quando eu tenho que fazer um ajuste, digamos assim, fiscal do ponto de vista federal, o legal é fazer isso via contribuição. Porque, primeiro, eu só preciso de 90 dias para cobrar esse imposto. E, no caso dos impostos, é de um ano para o outro, de um ano fiscal para o outro, que aqui no Brasil é equivalente ao ano civil, certo? E eu tenho que partilhar com os outros entes. Então, quer dizer, a gente também tem que minimamente entrar no nosso contexto histórico para entender o que está sendo discutido. Tá? Tem outras questões muito amplas, senão eu teria que fazer uma palestra só sobre isso. Por exemplo, entidades filantrópicas não contribuem. Quando eu falo isso com as minhas redes internacionais, elas brincam comigo. Essa é ótima, agora conta do português, agora conta do papagaio. O que eles querem dizer com isso? Uma contribuição não é uma coisa que você possa retirar de alguém, como é feito na nossa legislação. A contribuição é algo que você paga para receber de volta. Então, desse ponto de vista, uma COFINS ou uma contribuição sobre o lucro também não são contribuições. Um banco paga contribuição sobre o lucro, ou uma empresa paga COFINS, ela não vai receber de volta aquilo que ela pagou. É um equívoco. E é o grande equívoco do nosso debate. É achar que você não pode usar impostos, tá, para financiar a Seguridade Social. Vai ver na Suécia, por exemplo. A Suécia, mais da metade é financiada através de impostos. A Dinamarca, os Estados Unidos usam impostos, a França usa impostos. Então, a gente tem um debate muito mal colocado. E eu quero insistir muito nesse ponto. Se a gente não começar a minimamente entender essas questões, tá, a gente vai ficar sempre girando nesse debate que, me perdoe a palavra, é um pouco esquizofrênico, no pior dos sentidos, com respeito que se deve ter aos esquizofrênicos, né? Que, aliás, são bem inteligentes, o nosso debate não é. Então, aqui é entender uma coisa assim, um pouco do que eu estava dizendo, são muitos gráficos,
Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ATC são aposentadorias por tempo de contribuição. E aqui eu preciso já dizer uma coisa, eu estou usando só dados do INSS e do regime geral. Eu não tenho esse nível de detalhamento para o serviço público, seja ele federal, o federal você ainda consegue uma coisinha ou outra, você consegue saber quem foi aposentado por invalidez, por exemplo. Estadual e municipal, você não tem, assim, os níveis de informação são pífios, assim, tendendo a zero, sendo que é uma parcela importante do nosso gasto. Então, o que eu quero dizer? Quer dizer, isso que hoje é combatido como grande problema, aposentadoria por tempo de contribuição, ela representa 13,5% dos benefícios de longa duração no Brasil que foram concedidos, em média, entre 2000 e 2005. Significa um gasto muito maior? É claro. Do ponto de vista previdenciário, lógico, quem recebe mais, ganha mais. Quem recebe menos, ganha menos. Vamos deixar claro, isso é regra internacional. Isso vale na Suécia, isso vale no Brasil, isso vale em Uganda, tá? Então, é natural. Tá? Então, vamos deixar assim, tem uma certa neurastenia aí nessas questões aí que precisa ser um pouco liberada. E aí, olhando aí, digamos assim, de um outro ponto de vista, quem contribuiu normalmente, parcialmente ou pouco, tá? Então, o que significa? Do ponto de vista da concessão, 24% dos gastos é para quem contribuiu normalmente. 23% dos gastos, à vista já 21, perdão, é para quem contribuiu parcialmente. Por exemplo, aposentadoria por idade. E 55% é para quem contribuiu pouco, ou seja, pouco ou nada, tá? O trabalhador rural, sobre o qual você não tem uma contribuição que incida, não é que ele não contribua, tá? Mas, digamos, isso aí está muito desorganizado. O pessoal, né, dos benefícios assistenciais, o BPC, os benefícios de prestação continuada da LOAS. Então, aí tem muita coisa para tirar desses gráficos, mas entender que a Previdência e a Seguridade Social brasileira, elas são basicamente pagas a quem teve pouca capacidade de contribuição. Então, você já pensar de início que você vai sobre a folha salarial para tratar toda essa gente, é uma loucura. E se você o fizer, você liquida praticamente os nossos trabalhadores do interior, do norte, nordeste, mesmo aqui do centro-oeste do Brasil. Os ganhos constitucionais serão revertidos. Então, vamos deixar isso bem claro. Então, quando a Constituição gerou uma série, digamos assim, de contribuições, que ela cria contribuições, do meu ponto de vista como economista, não são contribuições, tá? São impostos. Eu sou um cara quadrado desse ponto de vista. A contribuição é aquilo que você paga para receber de volta. E me perdoem, juristas aqui, podemos até debater, mas o resto é imposto. Tá? E o que não está errado, aliás, tá? Não está errado. Está errado o nome, né? E gera essa confusão e essa mediocridade horrorosa que está aí. Mas é vocês entenderem isso, quer dizer, e no serviço público, muitas vezes você compara, é como se o serviço público fosse um regime de repartição. Não, quem está trabalhando tem que sustentar quem está aposentado. Aonde está a lei que diz isso? Me apontem um país que faz isso. Não, eu juro que eu quero conhecer esse país. Tá? Não é assim, não. Tá? Aí custeio e benefício numa perspectiva internacional. Muito bem, aí está se dizendo, o Brasil, ele é extremamente, assim, como é que eu vou dizer assim, frouxo de um ponto de vista internacional. A resposta é verdade e é mentira. E é verdade e mentira do ponto de vista da cara da nossa sociedade. Ele é um tanto generoso para os mais abastados. E ele é um tanto severo e um tanto mais apertado para os mais humildes e para os pequeninos. Como é isso? Por exemplo, aí não dá para negar. Aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima é uma coisa que nós vamos encontrar em poucos países. Nos países mais desenvolvidos, apenas na Itália. E a Itália cobra 42 anos de tempo de contribuição. E isso só para os antigos trabalhadores. Para os novos trabalhadores que entraram depois das reformas dos anos 90, tem idade mínima sim, tá? Agora, em compensação, para aquela pessoa que vai para o mercado de trabalho, essa que a gente anda aqui nos centros comerciais aqui de Brasília, né, nos setores comerciais e esse tipo de coisa, como é que é a vida dessa gente? Trabalha, aí contribui um pouco, para de trabalhar, para de contribuir, volta a contribuir, né? Parece assim, sei lá, aqueles instrumentos médicos assim para olhar, sei lá, medida cardíaca ou coisa parecida, né? Mas uma verdadeira loucura.
Essas pessoas, elas têm que contribuir 15 anos. 15 anos é a regra mais dura internacional, à exceção do Chile. Que, aliás, não é uma beleza, tá? O Chile é um país de uma renda per capita maior que a nossa e que trata pior. Os velhos estão em muito pior situação no Chile do que estão no Brasil. Tanto que eles estão tendo que fazer reformas. Mesmo o presidente Pinheira, que era o irmão do ministro que fez as reformas, admitiu que não dava para prosseguir daquela maneira. Um presidente, digamos, com uma conotação de direita. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Outro aspecto, por exemplo, aqui no Brasil, essa ênfase, assim, a questão da contribuição. Contribuiu, ganha, não contribuiu, não ganha. Isso é regra internacional que não dá para contornar. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, vocês pegam países, e ó, eu vou falar alguns países bem diferentes entre si. Rússia, Alemanha, Portugal. Para me centrar em 3. Poderia falar na Suécia, na Inglaterra também, mas para centrar nesses poucos países. Qualquer pessoa que esteja naquela sociedade, que seja cidadão, perdeu a capacidade de trabalho, terá direito a um benefício. Contribuiu ou não, porque é cidadão, de uma certa maneira contribuiu. Então, quando a gente fala do rural aqui no Brasil, a gente muitas vezes está esquecendo, tá, que se a comida é barata, e ela é relativamente barata, para nós aqui de uma certa classe média, é porque esse trabalhador rural trabalha bem baratinho. Tá? E se a gente complicar a vida dele, eu me pergunto como é que vai ser. Eu juro que eu me pergunto como é que vai ser. Porque o Brasil é um belo país, exporta, tem um agronegócio fantástico, mas aquela comidinha que chega à mesa, ela é basicamente desse pequeno produtor familiar. Tá? O agronegócio é basicamente, o Delfim Neto que brinca, né? Que é basicamente para alimentar porco e vaca na Índia, né? Que é a nossa soja. Mas é verdade. Não é muito agradável dizer isso, mas é verdade. Eu estou dizendo isso do Delfim Neto, não é exatamente um radical de esquerda, tá? Que está dizendo isso. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesses pontos, tá? Então, as carências aqui são muito bravas. A coisa da mulher está equiparando de um ponto de vista internacional? Está. Desculpe as mulheres aqui presentes, eu sei que esse é um ponto complicado, mas idade mínima está equiparando, sim, de uma certa maneira. Agora, vamos ver outros problemas aqui, que a questão da mulher está muito mal contemplada. Então, não é na idade mínima que está o cerne do problema. Uma outra questão é dizer, não, que o Brasil é um país jovem e gasta muito com idosos. Aí vamos pegar só as linhas ali de baixo, né, que mostra a média da OCDE, e a Brasil, que é INSS e RPP, são os regimes próprios de previdência, ou seja, a previdência do serviço público, a gente faz uma estimativa. Nós estamos abaixo nas questões por idade. Agora, nós estamos bem acima nas pensões por morte. O número de invalidez parece tranquilo, o de família relativamente próximo à média, né? Mas assim, ainda abaixo dessa média. Olha, parecem 4 dados assim, um pouco soltos, dizem muito sobre o Brasil. Primeiro, pensão por morte. A gente permite acumular aposentadoria, pensão e esse tipo de coisa de uma maneira que nenhum país permite. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, achar que eu sou muito radical, na Suécia não existe pensão por morte para viúvo, viúva ou viúva. Não existe. A pensão por morte lá, ela é dada há algum tempo para quem enviuvou, tá? E depois disso, ela é paga, em geral, para filhos menores, para prover o sustento de filhos menores. Agora, a Suécia também não deixa aquela senhora ou aquele senhor desguarnecido. Trata de arrumar emprego, existe assistente social tomando conta de criança. Aliás, é impressionante. Aí alguém pode dizer, mas a Suécia é pequenininha e o Brasil é grande. Eu estou cheio de vizinho aqui pequenininho que não fez isso, sabe? Então, eu acho que são sociedades que se organizaram e viram os seus interesses nacionais. Não estou dizendo que acabe com a pensão por morte, como eu disse no começo da palestra. Não, não é nada disso. Mas não pode acumular essa verdadeira loucura que a gente vê de acúmulo de aposentadorias, pensões que a gente vê aqui, e que são concentradoras de renda, e gente que não está conseguindo receber ou recebe pouco ali na ponta, e que está sendo muito mal atendido em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, essas questões são muito importantes. Está faltando a gente fazer uma análise um pouco de tapeceiro nessa questão. Tá? A questão da demografia. Então, está dizendo, não, o Brasil está perdendo, né, o seu bônus demográfico.
eu acho legal, né? Então, quer dizer, então vamos botar a economia para crescer porque nós temos um bônus demográfico? Como é que é? Vamos combinar com os russos, né? Porque, na realidade, o nosso bônus demográfico, me perdoem a palavra, é um ônus demográfico. Você teve bônus demográfico na Europa porque isso aconteceu na Europa no momento que você estava no pós-guerra. E esse momento do pós-guerra, você fez políticas ativas, inclusive com apoio internacional, muito particularmente dos Estados Unidos, para recuperar aquelas economias. Um apoio importante. Então, quer dizer, você tinha uma população adulta crescendo e ela ia sendo absorvida naquele mercado de trabalho. Aqui, quando a nossa começou a estourar, o que foi? Foi para a informalidade. Anos 90, agora esse começo dos anos 2000, vamos dizer assim, de 2004 a 2014, vamos colocar assim, para simplificar dessa forma, foi o momento que a economia cresceu mais. E, aliás, se vocês pegarem todos os indicadores previdenciários, se voltasse ali naquela curva de déficit, por exemplo, ali que foi apresentada, vocês iam ver que o déficit estava diminuindo e diminuindo de forma muito poderosa. Eu fiz um trabalho para o IBGE mostrando que, inclusive, a arrecadação estava crescendo mais do que o gasto com benefícios. Por quê? Porque nós tivemos um mercado de trabalho muito ativo, foi incorporando gente, tá? E a economia passou a crescer com muita preocupação, digamos, nessa questão da equidade. Ou seja, intervenção do Estado e interesse nacional contam muito. E são muito importantes. Aí a gente mostra a demografia. Olha só, em 2070, o Brasil vai ter 51%, né, de relação de idosos em relação à população ativa. Então, né, para fazer que é engraçado que isso eles não fazem, né? O cálculo técnico. Então, seria uma relação entre contribuintes e beneficiários de 2 para 1, que é gravíssimo. Hoje ela é menor, tá? Ela é de mais ou menos 1,2, 1,3 para 1. Por quê? Ué, o que acontece? Acontece um negócio chamado informalidade. Acontece um negócio chamado desemprego, tá? Então, quando eu digo que a gente não pode ficar brincando, digamos assim, e ter que conversar com os russos, é o seguinte, tudo isso funciona de um ponto de vista estritamente teórico, que de um ponto de vista empírico depende de como está funcionando. Você pode ter uma sociedade envelhecendo, mas se você resolver os problemas da informalidade, se você resolver os problemas do subemprego, se você conseguir fazer isso, você não leva para um ponto de equilíbrio tranquilo, mas você leva para um ponto de equilíbrio melhor que o de hoje. Isso eu posso afirmar com certeza. Tá? Então, nós temos que pensar a Previdência em função do nosso mercado de trabalho, e não a Previdência só como um ajuste em si. Então, tanto que eu vou pegar a outra definição, que é a definição internacional, quer dizer, que são crianças e jovens e mais idosos, né, em relação à população total, ou seja, quem está trabalhando e quem depende de quem está trabalhando. Muito bem. O dado de 2070... esse dado vai estar melhor do que estava em 1950, quando o presidente Getúlio Vargas estava retornando ao poder. São dados da ONU, tá? Isso é da divisão de população da ONU. Alguém pode dizer, não, mas idoso é diferente de criança, tem uma tendência a custar mais. O que é verdade. Eu não estou dizendo que é tranquilo, estou dizendo que não dá para a gente analisar, pegar um indicador e fazer terrorismo desse indicador. A criança tende a custar menos, é verdade. Agora, como nós precisamos melhorar muito a nossa educação, se a gente quiser recuperar o tempo perdido, nós vamos ter que gastar mais nessa criança. Aliás, a sociedade brasileira, né, é assim, é de sobrevivente. Se você chegar à velhice, até que você tem uma coisinha hoje em dia, mas você tem que sobreviver até lá. Né? Esse é um ponto. Então, só para mostrar para vocês aqui qual é esse ponto. Então, a gente fala em esperança de vida ao nascer, que ela está subindo e tal. Mas qual é a esperança saudável de vida brasileira? Ou seja, não, porque aqui eu estou vendo uma população, estou vendo alguns idosos aqui na sala, né? Eu estou a caminho, mas assim, é gente que foi bem alimentada, que estudou, que teve bons empregos. Mas, em média, um homem perde 9,2% da vida dele, uma mulher 11,1% da vida dela, tá? Em condições não saudáveis. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, 1 ano em cada 10 dessa mulher, mais de 1 ano em cada 10 dessa mulher, será numa condição que ela é dependente de outras pessoas para se manter viva. E para os homens é um dado muito aproximado. É um dos maiores dados, não para homens, mas sim para mulheres, né? É um dos maiores dados do ponto de vista internacional. A gente deve necessariamente massacrar esse dado? Não. Significa que o nosso serviço público até que cuida das pessoas. Se vocês forem olhar lá na Rússia, essa pessoa dura pouco. Ela adoeceu, pimba, ela vai embora mais cedo, tá? Apesar de toda a experiência soviética.
Tá? Na Índia, mesma coisa. Na China, as estatísticas não são muito boas aqui. Tá? E a mortalidade até os 65 anos é muito alta no caso brasileiro. 38% dos homens não atingem os 65 anos de idade e 22% das mulheres. Problema de saúde, problema de violência nas ruas e por aí vai. Então, quando você fala de uma reforma que tem idade mínima de 65 anos, além de você não atender essa gente, o que acontece? Se a idade mínima é muito severa, como mostram os estudos do OIT, isso feito por gente conservadora, com viés, vamos chamar assim, de direita, tá? Uma de direita conservadora muito honesta, tá? É mostrar o seguinte, regra muito clara, que está pouco adaptado ao país, o cara sai pela invalidez. A mulher sai pela invalidez. Então, quer dizer, toda essa conversa do ajuste fiscal precisa ser conversada com muito mais tranquilidade, tá? Aqui é só para mostrar que ainda tem um outro problema, a dependência, aquilo que eu mostrei. Tem jovem, tem criança, ainda tem que olhar aquilo que eu estava dizendo. Quem está sustentando a sociedade, quem está trabalhando. Porque tem gente que está desempregada, que não é que não queira trabalhar, não está conseguindo trabalhar, tá? Tem gente que está doente. Aqui no Brasil, como a nossa assistência às pessoas é complicada, muitas vezes uma pessoa da família que adoece, outra pessoa tem que parar de trabalhar para apoiar essa pessoa. Então, nós temos uma série de problemas desse ponto de vista e que nós estamos lidando muito mal. Se vocês forem olhar os dados aí, vão ver que a França está numa situação pior. Agora, o dado brasileiro melhorou muito. Isso é uma conta que ainda está relativamente rascunhada. Por que o dado brasileiro melhorou muito? Melhorou muito porque o dado que eu consegui trabalhar ali de 2010 era um momento que o mercado de trabalho estava funcionando muito bem. Então, tudo depende muito de mercado de trabalho. Então, acho que esse é um ponto que tem que reter. Na verdade, é o seguinte, quer-se fazer a reforma da Previdência para ajustar a economia. E, na realidade, é o ajuste da economia que faz com que a Previdência se equilibre. A ordem é inversa. Então, Brasil, América Latina, mercado de trabalho. Aqui, qual é o problema do Brasil? Tem muito dado aí e tal. Então, essa questão aí de muitos dados aí pode confundir um pouco. Mas Previdência, gente, ou seguro social, se a gente adotar, digamos assim, o nome internacional mais rigoroso, que é isso que deveria ser, tá? Ela é feita para assalariados. O Brasil é uma sociedade basicamente assalariada, ela até é, mas olha, é 2/3 da sociedade. Olha a Suécia, é 89,5%, tá? Olha a Alemanha, é 88%. A Rússia, né, que é um dos países dos BRICS, 92%. Então, qual é o ponto dessa tabela? Dados da OIT. Tá? O ponto dessa tabela é o seguinte, a estrutura do nosso mercado de trabalho, e isso eu estou batendo a fotografia, que é péssimo. Nós não temos um dado aqui no Brasil, que é o de densidade de contribuições, que é a foto da vida das pessoas. Então, por exemplo, uma mulher, e esse é um ponto muito importante, a mulher, ela até vive mais que o homem, digamos, numa mesma idade. Mas ela consegue se inserir no mercado de trabalho da mesma maneira? Não. Não vou dizer aqui, acho que as senhoras, a maioria aqui são servidoras públicas, né? Aqui até que no serviço público é bastante civilizado, vamos dizer assim. Bastante, né? Eu sei que muita gente vai chegar e vai dizer que tem problemas. Mas, por exemplo, a gente vai lá na padaria que eu frequento ali perto da minha casa. A jovem lá que atendia, ela engravidou, ela voltou, ficou 10 dias, foi demitida. E olha, tenho certeza que todos vocês vão ter histórias desse tipo para contar. Na lojinha, não sei onde. Isso eu não vou contar que aconteceu com a própria esposa, né? Ou que aconteceu consigo mesmo em outro momento da vida. Então, quer dizer, você fazer de 15 para 25 anos, numa sociedade com essa enormidade de problemas e com essa fiscalização falha do contrato de trabalho, você, aquela conta bacana de 96% dos idosos cobertos, esquece. Aquilo vai recuar mais próximo daquele primeiro retrato de 88. Então, só para a gente olhar aqui, não assalariados. Olha ali o Brasil, que está num marrom mais forte. Está entre os maiores. Tem, Milko, mas tem um ali muito forte, que é a Índia. Mas a Índia ainda é uma sociedade rural, né, com uma renda per capita, que é o tal do Deus nos acuda, com todo respeito, aliás, porque é uma gente muito inovadora, né, eles são muito interessantes em vários aspectos. Mas do ponto de vista social, um Deus nos acuda a situação da Índia. Olhem a situação dos melhores países aqui, são países exemplares, Estados Unidos, Suécia, Alemanha. A proporção de não assalariados, ela é muito pequena. No Brasil, ela é alta, como, aliás, a gente vê na média da América Latina.
Tá? Então, e mesmo na Rússia, quer dizer, é engraçado, ali fala assalariados, aí depois pelo dado da OIT fala de não, peraí, da Rússia, desculpa, está abaixo, eu estava confundido com o do Brasil. A China numa proporção muito alta, mas estatísticas chinesas eu confesso que gostaria de ver com um pouco mais de atenção e cuidado, sabe? Mas estou divulgando dados internacionais, oficiais. Tá? Outro ponto, por exemplo, trabalho autônomo. Nós somos os vice-campeões, perdemos para a China, né? Trabalho autônomo é esse coitado, é esse camelô que está aí no setor comercial sul, né? Eu falo muito no setor comercial sul porque eu ando a pé ali quando eu vou para o meu trabalho, né? E vou ficando horrorizado, digamos assim, de ver a quantidade de gente que circula em torno disso. Esse pessoal está em péssimas condições. Agora, se ele for contribuir para a Previdência numa situação de crédito como a nossa, é uma situação dificílima. Uma situação muito complicada, porque ele vai ter que colocar um dinheiro na Previdência, mesmo como microempreendedor individual, e, aliás, isso já foi feito até de muito boa maneira, né? Tá. Ok, obrigado. Mas isso foi feito até de muito boa maneira, colocando esse pessoal nessa situação, mas esse pessoal, tá, vai ter que deixar de comprar mercadoria, vai ter que deixar de ter uma reserva para o seu negócio, porque o nosso sistema de crédito é muito caro. Na Alemanha, por exemplo, você abre negócio de garagem como você abre no Brasil. Só que na Alemanha, para o seu negócio deixar de ser um negócio de garagem para ser um certo negócio, você pode acessar o crédito, que é barato. Agora, como é que acessa o crédito na Alemanha? Você acessa o crédito na Alemanha da seguinte maneira: o senhor está pagando imposto? O senhor está pagando contribuição social? Se o sujeito tiver, digamos, nessa situação a brasileira, o senhor não paga imposto, o senhor não paga contribuição social, crédito, nem pensar. Na Alemanha, ele tem todo interesse em estar, digamos assim, no eixo, porque ele vai ter uma ajuda do sistema financeiro para fazer isso. Com a nossa taxa de juros aqui mesmo dos bancos públicos, vamos combinar que não vai dar certo, né? Emprego doméstico. Gente, olha, parece simplesinho, mas custei achar esse dado internacional. Mas assim, um dado da OIT escondido num relatório mais escondido ainda. O Brasil é novamente vice-campeão mundial. E eu quase caí da cadeira. A campeã mundial é a Argentina. Não, eu juro, eu quase caí da cadeira quando eu vi que a Argentina era campeã mundial, né? Então, esse é um dado muito importante. Olha, trabalho doméstico em qualquer lugar é problema, com todo respeito ao trabalho doméstico. Mas a tendência, com mais legislação que você tem, numa situação de crise como essa que nós estamos, é esse pessoal estar fora. E isso é gente empregada, tá? São assalariados. A proporção da força de trabalho rural, quer dizer, pode-se ver, nos países mais desenvolvidos, pouca gente, entre aspas, na roça, tá? E nos países menos desenvolvidos, tá? Ou de grandes dimensões, que aqui, aliás, estão entre os menos desenvolvidos, que os Estados Unidos é de grande dimensão e tem pouca gente, tá? Muita gente nas áreas rurais. Novamente, eu me assustei com a Argentina. Muito pouca gente na área rural, apesar de ser um país tão importante do ponto de vista agrícola e do agronegócio, né? Quer dizer, ainda como pesquisador antigo, eu ainda me assombro com algumas coisas aqui da Argentina, né? Assim, me impressiona um pouco. Mas Brasil, México, olha aí, a própria Rússia, o que é normal, a China, a Índia, isso é muito difícil de controlar em qualquer país. Todos esses países estão com problemas também. Então, acho que esse é um ponto importante. Nós temos que reconhecer que o mercado de trabalho aqui nosso é um problemão e que a ação do Estado tem que entrar do ponto de vista de auxiliar isso aí. E agora, por último, a cobertura da população em idade ativa, não idosa aqui, eu esqueci só de ajustar, mas em idade ativa. Por exemplo, o Brasil tem 31%, ou seja, menos de 1 em cada 3 pessoas em idade ativa está contribuindo. Olha a Suécia, são 92%, Estados Unidos, 78,5%. Pode dizer, bom, tem a África do Sul lá embaixo, 3,5%, o México, 25%. Então, são problemas de países, eu vou colocar como dizia o Celso Furtado, subdesenvolvidos, e não em desenvolvimento. Porque o subdesenvolvimento é uma formação histórica específica. Ele não é necessariamente uma questão que caiu aí em determinadas questões. É triste dizer, eu sei que é complicado, podemos reverter essa situação, nunca revertemos historicamente. Então, desse ponto de vista todo, para concluir, na questão do interesse nacional, é muito importante
que se olhe, eu acho que a questão fiscal é importante, e tem vários aspectos aí que são importantes. Você permite a muita gente acumular benefícios, você permite aposentar cedo. Uma coisa dura aqui no Brasil, você pode se aposentar e continuar trabalhando. Isso é outra brincadeira. Quando eu coloco isso do ponto de vista internacional, eu sempre brinco, agora a conta do papagaio. Tá? Por quê? Porque normalmente os sistemas de proteção social foram criados para proteger a pessoa que perdia a capacidade de trabalho, de forma temporária ou definitiva. O que eu estou dizendo, eu sei que não é simpático, afeta muitos interesses, afeta os meus, inclusive. Tá? Vamos deixar bem claro. Mas são questões que, se nós queremos construir o interesse nacional, se nós queremos retrabalhar o Brasil, nós temos que discutir, e nós temos que discutir essa questão muito a sério. Porque hoje nós estamos com 13 milhões e meio praticamente de desempregados. Nós temos cerca de 4,5 milhões de aposentados trabalhando. Digamos que fosse possível, numa aritmética muito elementar, pegar e dizer, olha, todo mundo que está aposentado para de trabalhar e vai criar os empregos, quer dizer, isso cai para 9 milhões, que não é nenhuma beleza. 9 milhões seria, digamos, a segunda cidade do país, mas é melhor do que 13,5 milhões. A metade disso fosse, digamos assim, para criar novos empregos, já caía para 11 milhões. É uma situação muito séria. A Alemanha, para vocês terem uma ideia, quando deu a primeira crise do petróleo, saiu aposentando gente mais cedo para criar empregos para os mais jovens. Por quê? Porque a Alemanha passou pelo nazismo. Ela sabia que jovem desocupado era campo para o seu Hitler. Então, eles levaram isso muito a sério. E aqui o desemprego de juventude é calamitoso. Ele é muito sério. Então, são essas questões que, já que vamos discutir o interesse nacional, e nós estamos diante de uma situação que pode, sim, infelizmente, ser a do ovo da serpente, vamos discutir muito a sério, ou reposicionamos esse país de um ponto de vista estratégico, ou podemos criar aí uma situação que eu preferia não lembrar, até por muitas memórias de família. Eu agradeço, muito obrigado.